O sistema judicial existe para manter a ordem e garantir a justiça na sociedade. Para crimes tão graves como o homicídio ou a violação, ele desempenha um papel ainda mais importante, porque para além de se aplicarem as leis e do criminoso ir preso, também é preciso garantir a segurança das vítimas e prevenir futuros crimes. Por isso, se alguém comete um crime deste tipo, vai preso. E quando a pena termina e o criminoso é libertado, a expectativa aqui é que ele tenha refletido sobre as suas ações, tenha experienciado até algum tipo de crescimento pessoal, tenha aprendido a sua lição e que não repita o mesmo crime, certo? Mas então o que é que está a falhar para os casos em que o crime se repete? E será que o sistema judicial podia antecipar e prevenir estes casos? Este é o caso do Alfredo Santos, que ao longo da sua vida abusou sexualmente várias mulheres. A sua última vítima foi uma freira, a irmã Maria Antônia. O Alfredo assassinou-a e depois violou o seu corpo durante horas. E o mais frustrante disto tudo é que o Alfredo já tinha estado preso durante 15 anos, precisamente pelo crime de abuso sexual. O tribunal considerou que o Alfredo tinha uma grande probabilidade de voltar a cometer o mesmo tipo de crimes e, mesmo assim, libertou-o. Apesar de crimes como o assédio, o abuso sexual e a violação serem obviamente crimes com uma conotação sexual, raramente o criminoso os pratica pelo desejo da atividade sexual em si. Normalmente, a pessoa que comete estes crimes tem, ao longo da sua vida, várias oportunidades de praticar sexo com consentimento. O problema aqui é que não é o sexo que eles estão à procura. Eles estão à procura de sensação de poder e de dominância em relação à vítima. Para falarmos melhor disto, é importante definirmos desde muito cedo a diferença entre um abusador sexual e um predador sexual. Ao início, eles podem parecer a mesma coisa, mas há aqui uma pequena diferença. Então, um abusador sexual é aquela pessoa que assedia, abusa ou viola algum familiar, amigo ou desconhecido. Um predador sexual, apesar de cometer o mesmo tipo de crimes, existe ainda aqui toda uma camada de perseguição, a sensação de caça para a vítima. Um predador sexual pode mesmo considerar que o ato de manipular, perseguir e caçar a vítima é tão importante como o ato de depois a abusar sexualmente. Ou seja, todos os predadores são abusadores, mas nem todos os abusadores são predadores. E sabemos também que, mundialmente falando, ali cerca de 90% dos predadores sexuais são homens, e se formos a analisar países que têm esta estatística, como por exemplo os Estados Unidos da América, o valor sobe ali para 95% a 97% de homens. Muitos predadores sexuais acham também que são a última bolacha do pacote, do género que as vítimas acham-nos atraentes e que querem ter atividade sexual com eles, simplesmente não são diretas ao dizê-lo. Eles acham-se muito inteligentes, acham-se capazes, genuinamente capazes de manipular tudo e todos, e também normalmente têm-se em alta consideração em relação ao seu aspecto físico. Também é importante deixar aqui claro que os predadores sexuais têm perfeita noção daquilo que estão a fazer, têm noção que é cruel, que é errado e do impacto que causa às suas vítimas, e eles simplesmente escolhem ignorar. E eu digo isto porque para muitos distúrbios mentais existe este fator de a pessoa se calhar nem tem bem noção do que é que está a fazer por causa do distúrbio mental, mas neste caso isto não se aplica e eles sabem que é errado e eles sabem que se algum dia forem apanhados vão ter de lidar com as consequências das suas ações, no entanto, eles não querem saber. São também incapazes de sentir qualquer forma de arrependimento ou qualquer tipo de empatia pela vítima. Aliás, muitas vezes, quando são apanhados, eles próprios consideram-se as vítimas da história, e esta parte aqui é muito fascinante. Como é que é possível alguém viver numa realidade tão alternativa? Mas é verdade, acontece muitas vezes os predadores sexuais, quando são apanhados, considerarem que eles é que são a vítima, porque interpretaram qualquer sinal da parte da vítima como uma forma de consentimento. Por exemplo, se uma mulher estiver com uma saia curta ou então se sorrir para o predador sexual antes de ter sido atacada, aquilo para eles funciona como uma forma de consentimento, porque uma mentalidade quase que estava a pedi-las, porque estava a usar aquela roupa, porque sorriu para ele, e depois mesmo que a vítima, ao longo do abuso, diga que não quer aquilo, que berre,
aquilo já não importa, porque aquela forma de consentimento já existiu. E por este motivo é que muitos deles, quando são apanhados, sentem que eles é que são as vítimas da história, sentem que foram manipulados e enganados pela pessoa que eles abusaram, porque na cabecinha deles houve ali algum tipo de forma de consentimento de mostrar interesse e por isso a pessoa que foi abusada teve aquilo que mereceu. E agora aqui só referir algumas das características em comum entre predadores sexuais. E é claro que isto pode variar de pessoa para pessoa e também algumas destas características podem existir para outros distúrbios ou problemas mentais. Mas algumas das características são impulsividade e explosões de raiva, violência verbal e física gratuita, atitudes de provocação, comportamento ameaçador, paranoia, padrões éticos e morais inconsistentes, mentiras, comportamentos de imitação, imaturidade e, por fim, ostentação ou tentativa de impressionar os outros. São poucos os países que colocam os seus predadores sexuais na prisão para o resto das suas vidas, muito menos num país como Portugal, onde a pena máxima para qualquer tipo de crimes são 25 anos. Segundo o Diário da República, um predador sexual, alguém que cometa um crime como violação, de forma geral, a pena vai ali até aos 6 anos de prisão. E se estivermos a falar de crimes cometidos sobre crianças, ou seja, se estivermos a falar de violação num contexto de pedofilia, então a pena, de forma geral, vai ali até aos 8, 10 anos. Na minha opinião, estas penas são muito baixas, chega a ser mesmo um insulto para as vítimas. Não faz sentido nenhum na minha cabeça alguém cometer este tipo de crimes que é dos piores crimes que alguém pode cometer, é das coisas mais nojentas que existe neste planeta e a pessoa vai presa 6, 8, 10 anos. Não faz sentido para mim, mas é perfeitamente normal quando chega à altura de um criminoso deste tipo ser libertado. É normal que as vítimas e a comunidade onde aconteceram os crimes se sinta ansiosa e se sinta preocupada sobre o que é que vai acontecer agora. Será que este criminoso vai voltar a cometer crimes deste tipo? Será que nós estamos em segurança? Isto é tudo perfeitamente normal. Para ajudar com estas preocupações e ansiedades, supostamente existem algumas medidas de segurança para fazer com que tudo corra da melhor forma possível. Por exemplo, o criminoso, se for libertado em liberdade condicional, pode ter de usar uma pulseira eletrónica e ter acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, dependendo também dos seus problemas mentais, durante ali algum tempo, durante o tempo em que ele supostamente demorará a reintegrar-se na sociedade. Também no momento em que a pessoa é libertada, as vítimas e a polícia da zona onde residem as vítimas têm de ser informadas, isto para toda a gente estar a par da situação e para saberem precisamente que a pessoa que as abusou está em liberdade novamente, para ninguém ser apanhado de surpresa, não é? E também para além disso, a pessoa não pode residir nem frequentar os locais onde as vítimas antigas residem. E vamos ser sinceros, com medidas tão suaves e fáceis de ultrapassar, porque se um predador quiser ir ter com uma vítima antiga e a polícia não tiver conhecimento, ele é perfeitamente capaz de chegar até ela e fazer o que ele bem entender. Tendo em conta estas medidas de segurança, não é de estranhar que algumas das pessoas que cometem estes crimes, depois de serem libertados, voltem a cometer os crimes. Aliás, alguns estudos feitos nos Estados Unidos da América classificam esta categoria de predadores sexuais e pessoas que cometem crimes de cariz sexual como dos grupos de criminosos que têm mais dificuldade em reintegrar-se na sociedade e mais probabilidade de voltar a cometer os crimes. Na minha opinião, as pessoas que cometem este tipo de crimes nunca mais deviam de ver a luz do sol na vida delas. Isto para mim é das coisas mais nojentas que existe, é uma coisa muito bruta, é uma coisa muito nojenta. Como é que alguém pode se sentir no direito de explorar assim o corpo de outra pessoa? É mesmo muito nojento para mim. E até se formos a comparar com outros crimes também muito graves, como o homicídio, até mesmo no homicídio, pode muitas vezes existir uma história por trás e muita gente pode considerar que existe um motivo que não é que justifique, mas que explique o porquê daquilo ter acontecido. Por exemplo, o caso de uma mãe assassinar a pessoa que abusou a sua filha. Existe aqui uma história do porquê que ela tomou aquela decisão de tirar a vida àquele homem. Mas para crimes como o abuso sexual e a violação, não existe esta área cinzenta. Então não existe aqui qualquer tipo de justificação, de qualquer explicação para o porquê da pessoa ter feito aquilo. É mesmo porque é uma pessoa doentia que tem problemas, na minha opinião.
O caso de hoje trata-se precisamente de um predador sexual, o Alfredo Santos. O Alfredo foi preso em 2004, quando tinha 29 anos, pelos crimes de violação, atentado ao pudor com violência, sequestro, ofensas corporais, dano, furto e tentativa de homicídio, sendo que na altura ele recebeu uma sentença de 16 anos. E mesmo antes dele ter sido preso em Portugal, o Alfredo chegou a viver na Suíça durante algum tempo com a família, e mesmo na Suíça ele teve problemas com as autoridades por crimes deste tipo. Em 2019, o Alfredo tinha 44 anos, ele já estava preso há 15 anos, e como a sua pena já estava a chegar ao fim, não é? 15 de 16 anos, ele começou a ver a possibilidade de sair da prisão em liberdade condicional. E o tribunal pode permitir que as pessoas saiam em liberdade condicional, normalmente assim o é, mas tem de se respeitar alguns fatores. O mais importante de todos é o preso já ter cumprido ali uma percentagem da pena, quer seja 1/3, 2/3 ou 5/6 da sua pena, dependendo da gravidade do crime. É preciso que ele já tenha cumprido esta pena para que o tribunal diga que, pronto, pode sair em liberdade condicional. Depois entram outros fatores em consideração, por exemplo, se durante o tempo que a pessoa esteve presa demonstrou bom comportamento, se demonstrou que aprendeu a sua lição, que percebeu o que é que fez de errado e que por isso não vai voltar a cometer os crimes e, sendo assim, já não é um perigo para a sociedade. Se for libertado, não vai magoar mais ninguém. No caso do Alfredo, sempre que ele pedia ao tribunal para ser libertado em liberdade condicional, o tribunal negava-lhe este pedido. Isto porque, na perspectiva do tribunal, o Alfredo não era seguro libertá-lo. Durante o tempo que ele esteve preso, ele demonstrava problemas com a autoridade, com os guardas prisionais, neste caso, ele não seguia as regras, ele desafiava-os. Os prisioneiros podem também escolher se durante o tempo que estão presos querem ou estudar ou trabalhar, ou seja, tudo coisas que vá fazê-los crescer como pessoas e aprenderem como se reintegrar depois na sociedade, e o Alfredo não quis fazer nada disto. Ele não estudava, ele não trabalhava, ou seja, era uma pessoa problemática mesmo dentro da prisão. E o que o tribunal também considerou é que ele não tinha ainda percebido o que é que ele tinha feito de mal, não tinha demonstrado arrependimento para aquilo que ele fez, e eles achavam que se ele fosse libertado, existia uma grande probabilidade, foram mesmo estas as palavras, uma grande probabilidade de ele voltar a cometer crimes de cariz sexual. Durante o tempo que esteve preso, o Alfredo também foi avaliado por vários psiquiatras que acabaram por diagnosticá-lo com transtorno de personalidade antissocial. Nós já falamos aqui em alguns episódios deste transtorno, porque vários criminosos que já falamos aqui tinham-no, mas só para relembrar. As pessoas com transtorno de personalidade antissocial podem cometer atos ilegais para ganho próprio e prazer sem sentirem remorsos. Tendem a justificar ou a racionalizar as suas ações, muitas vezes a culpar as próprias vítimas, e também demonstram indiferença em relação à dor que causaram às suas vítimas. E estas características vão realmente muito de acordo com aquilo que nós conhecemos do Alfredo, e também são muito parecidas com as características que nós falámos há bocadinho dos predadores sexuais, esta questão toda de não sentirem remorsos, não quererem saber do que é que fazem à vítima, não sentirem empatia, o que me leva depois a questionar, será que todos os predadores sexuais têm este distúrbio ou outro distúrbio do género que faça com que precisamente o facto de não sentirem empatia, de não sentirem remorsos, é que os permite cometer aquele tipo de crimes tão macabros? Mas então, apesar do tribunal considerar que existia uma grande probabilidade do Alfredo voltar a cometer este tipo de crimes, ele viu-se quase que obrigado a libertar o Alfredo porque ele já tinha cumprido 5/6 da pena dele e por isso ele tinha o direito de ser libertado em liberdade condicional. Mas logo desde o início que este processo não foi feito da forma correta. Por exemplo, quando ele foi libertado, as vítimas anteriores não foram notificadas, nem a PSP da zona onde residiam as vítimas. E isto era um direito delas, a forma correta de se fazer as coisas, porque já viram que aqui estão na rua e de repente vem a pessoa que vocês achavam que estava presa por vos abusar sexualmente. Não é assim que funciona, a própria polícia tem de ser notificada. E isso não aconteceu. Quando saiu da prisão, o Alfredo foi morar para São João da Madeira. Ele foi morar com o irmão e com a mãe. E nesta altura ele estava também inscrito no Trilho, que é uma associação de apoio a toxicodependentes da Santa Casa da Misericórdia.
E ele chegou a marcar algumas sessões para ser acompanhado pelos seus problemas de dependência, no entanto, ele nunca apareceu. O que agora, em retrospectiva, já demonstra o desinteresse dele em melhorar e em tratar estes problemas. A preocupação do tribunal de que o Alfredo pudesse voltar a cometer estes crimes confirmou-se, infelizmente, no dia 14 de agosto do mesmo ano em que ele foi libertado, uns meses depois de ele ter sido libertado, quando ele tentou abusar sexualmente uma jovem de 20 anos no lugar do Parrinho, que também fica em São João da Madeira. Neste dia, por volta da 1h30 da manhã, a vítima estava a ir desde o trabalho para casa a pé e, quando foi a dar conta, reparou que estava a ser perseguida por um homem. Este homem era o Alfredo. E então ela começou a acelerar o passo. Acho que já a maior parte de nós sentiu esta sensação de que alguém nos está a seguir e a primeira coisa que nós fazemos é acelerar o passo, não é? Mas ele, de repente, começou a correr atrás dela. Quando ele chegou à beira dela, utilizou o braço dele para a agarrar à volta do pescoço e exigiu que ela lhe desse o telemóvel dela. Ela assim o fez e depois ele começou a arrastá-la para um parque que existia mesmo lá à beira. E aqui ela percebeu quais eram as intenções dele, que seria abusar sexualmente dela. O que o Alfredo não estava à espera é que àquela hora, naquele lugar, fossem passar carros, mas felizmente passou um carro ainda com algumas pessoas lá dentro, e quando as pessoas que estavam dentro do carro se aperceberam do que é que estava ali a acontecer entre a vítima e o Alfredo, pararam à beira deles. E a vítima aproveitou esta oportunidade para se soltar do Alfredo e começar aos berros a pedir ajuda. E felizmente, então, ela não chegou a ser abusada, mas não deixa de ser um trauma ela ter experienciado isto, de ter sido agarrada à meia da noite. Acredito que depois, nos dias a seguir, ela sempre que fazia aquele percurso, devia estar sempre a olhar para trás e com medo, não é? Isto não é por não ter sido abusada que não causou algum tipo de impacto na cabeça dela, não é? Mas então, com esta tentativa de violação e com a consequente queixa na PSP por parte da vítima, o Alfredo foi identificado como o homem que tentou abusar esta jovem no dia 30 de agosto de 2019. E qual é a expectativa aqui? Ok, ele já esteve preso por crimes sexuais, ele ia violar esta jovem se o carro não tivesse parado ali. Felizmente não conseguiu. Vamos já prendê-lo, que é para ele nem sequer ter a oportunidade de voltar a tentar isto com outra pessoa. Infelizmente não foi isto que aconteceu. O Ministério Público de São João da Madeira emitiu os mandados de busca e detenção do Alfredo, e esta parte está tudo bem. Só que ao mesmo tempo, eles também pediram ao juiz de instrução criminal de Santa Maria da Feira para emitir um mandado para fazerem umas buscas na casa do Alfredo por causa do telemóvel que ele roubou. Isto quis dizer que os mandados só foram executados no dia 6 de setembro. Ou seja, apesar de existirem os mandados de busca e de detenção ao Alfredo, como existia este pedido extra para eles também fazerem as buscas pelo telemóvel que ele roubou, isto atrasou um bocado e ele não foi logo preso. O que quer dizer que ali desde o dia 30 até o dia 6 de setembro ele andou em liberdade sem ter sido abordado pela polícia. E infelizmente, durante este período de tempo, o Alfredo teve mais uma vítima, só que desta vez a vítima foi mortal. A Maria Antónia Pinho nasceu em 1958, ou seja, ela tinha 61 anos em 2019. Durante a sua juventude, a Maria chegou a trabalhar como uma operária fabril numa fábrica, mais especificamente na produção de chapéus, que é uma indústria histórica de São João da Madeira. A Maria vivia uma vida tipicamente normal para uma jovem da idade dela naquele tempo. Ela trabalhava, ia namorando, ia a festas, ia a bailes, chegava tarde a casa, mas os pais dela confiavam muito nela, ela sempre foi uma jovem muito responsável, então não havia problema dela chegar tarde a casa. E a Maria chegou também a pensar em ter vários filhos, acho que ela disse 7 filhos, porque ela adorava crianças. Quando tinha ali mais ou menos 18 anos, a Maria começou a pensar em entregar a sua vida para ajudar os outros, mais especificamente por uma via religiosa. Isto porque com esta idade ela foi até um convívio fraterno, onde ela ficou a conhecer esta questão toda de servir os outros através de Deus, e ela pensou, por que não entregar a minha vida e fazer isto, ajudar os outros? Ela foi ruminando sobre esta ideia até que, com 21 anos, decidiu que se queria tornar freira. E isto aqui foi diferente do resto das raparigas da idade dela, que por esta altura já estariam casadas, a ter filhos, mas a Maria percebeu que não era isso que ela queria. Ela queria mesmo ajudar os outros. E a família dela, os amigos dela, aceitaram muito bem esta notícia porque eles realmente já conheciam a Maria, já conheciam a personalidade dela, sabiam que se havia coisa que ela gostava de fazer era de ajudar os mais necessitados, por isso
Esta decisão fazia todo o sentido. Ela, ao tornar-se freira, era a forma que ela tinha de poder fazer precisamente isto, que era ajudar quem precisasse. Durante os 2 anos seguintes, a Maria esteve no período de formação e, quando terminou, entrou para a Congregação Servas de Maria, no Porto. Ao longo dos anos, a Maria passou por vários conventos, não só em Portugal, como também em Espanha e na Itália, e durante o tempo que ela esteve em Espanha, ela tirou um curso, licenciou-se em enfermagem, porque era uma coisa que esta congregação queria das suas freiras, era elas terem o curso de enfermagem para poderem ainda mais ajudar quem precisasse. Em 2013, a Maria voltou para o Porto, desta vez de forma definitiva. Ao longo dos anos como freira, a Maria fez inúmeras amigas. Uma destas amigas é a irmã Inês Vázquez, que ela conheceu em Espanha, e a Inês disse que a Maria tinha uma energia muito contagiante, com muita luz, mas que ao mesmo tempo transmitia muita tranquilidade. A Maria fazia muito trabalho com jovens mulheres, raparigas, e ela disse que se notava que estas raparigas sentiam mesmo total confiança na Maria, em partilhar os problemas delas com a Maria, de ter uma conversa que notava-se que elas confiavam genuinamente na Maria. Esta amiga, a irmã Inês, disse, era muito querida, muito alegre e estava sempre com um sorriso na cara. Por volta de 2016, o pai da Maria começou a ficar muito doente. Então ela mudou-se para São João da Madeira, que era onde residiam os pais, para poder dar-lhes um bocadinho mais de apoio, sendo que ao fim de semana ela vinha até ao Porto para fazer na mesma as atividades no convento que ela frequentava. E o pai dela acabou por falecer, então ela continuou a ir até São João da Madeira e a ficar lá grande parte da semana para poder tomar conta da mãe. E a mãe da Maria era um ponto muito importante na vida dela. Esta coisa toda de ela gostar de ajudar os outros, com certeza que se aplicava ainda mais à família dela. Então ela sentia muito este dever, não quero dizer obrigação, mas o dever de tomar conta da mãe, que era das pessoas que ela mais gostava no mundo. Para além de trabalhar com jovens mulheres e raparigas, como eu referi há bocadinho, a Maria também trabalhava com pessoas doentes, com pessoas que estivessem no final das suas vidas, com idosos, com pessoas com problemas de dependências. E em São João da Madeira, ela continuou a trabalhar nestas mesmas áreas. Aliás, uma das pessoas que ela cuidava, um dos idosos que ela tratava, era precisamente a mãe do Alfredo Santos. Um dos sítios onde ela também trabalhava para dar apoio a pessoas com problemas de dependências era precisamente no Trilho, aquela associação que eu falei há bocadinho de apoio a toxicodependentes, que o Alfredo estava registado e que chegou a marcar alguns atendimentos, mas que nunca lá foi. A Maria prestava serviços precisamente nesta associação. Uma coisa muito interessante, querida e engraçada sobre a Maria é que em São João da Madeira ela era conhecida como a freira radical. Isto porque ela não era de todo uma freira comum. Primeiro, ela andava num ginásio. Então as pessoas do ginásio achavam super engraçado estarem lá a treinar com uma freira. E depois ela tinha uma mota. Ou seja, isto era mesmo fora do comum. Naturalmente, isto despertou muito o interesse da comunidade de São João da Madeira e na altura um jornalista para o jornal O Regional, o António Gomes Costa, teve conhecimento da freira radical e depois de investigar um bocadinho e perceber que ela, para além de ser esta personagem da freira radical, era também genuinamente uma pessoa que já contribuiu muito para Portugal, para Espanha, Itália e também especificamente em São João da Madeira, e ele quis entrevistar a Maria, quis fazer uma reportagem para o jornal onde trabalhava. Quando ele abordou a Maria para fazer a entrevista, ao início ela estava um bocadinho preocupada, porque ela ficou tipo, eu não tenho nada para dizer. Mas depois acabou por concordar e deu a entrevista, e ela deu esta entrevista pouco tempo antes de morrer. Nesta entrevista, a Maria expressou a sua paixão pela sua mota. Ela explicou como é que, com quase 60 anos, se aventurou a tirar a carta de mota. Ela disse: só não entro nos estabelecimentos de mota porque não me é permitido. Mas antes da mota, que me foi oferecida pelos meus amigos, andava de bicicleta. Só que as minhas pernas começaram a ficar cansadas e assim é mais fácil. Ao longo desta entrevista, a Maria tinha sempre um sorriso na cara e o jornalista que a entrevistou disse até que achou piada, porque ela estava sempre com um sorriso, até quando ela estava a fazer o segmento de andar de moto e a mostrar-lhe a andar de moto para ele tirar umas fotografias, que ela estava sempre com um sorriso na cara. Ela era mesmo uma pessoa que transbordava alegria.
Nesta entrevista falaram também das redes sociais, mais especificamente do Facebook. A Maria, sendo a freira moderna, claro que estava no Facebook, ela ia partilhando lá o seu cotidiano, também trabalhos manuais que ela ia fazendo. E lembram-se de algum tempo atrás, eu agora não sei se este é o caso porque eu já não uso muito o Facebook, mas lembram-se de alguns anos atrás ser moda editar a foto de perfil para pôr tipo aqueles filtros que fazia de conta que era uma selfie com algum famoso? A Maria fez isto com o Cristiano Ronaldo, que é extremamente adorável. Por isso, ela editou a foto de perfil dela para ser ela e o Cristiano Ronaldo, tipo, em modo selfie. E relativamente às redes sociais, ao Facebook, ela disse: Acho que o Facebook é uma ferramenta importante que é preciso sabermos utilizar de forma a não ficarmos completamente dependentes das redes sociais. Trocaram também algumas ideias relativamente à religião. A Maria disse que queria deixar bem claro que ser freira não era passar o dia todo dentro da igreja a rezar, que existia muito mais trabalho que as freiras faziam, que muita gente nem sequer tem conhecimento, como era o caso dela, de ajudar os outros. E eles também falaram do Papa Francisco. A Maria disse que o Papa Francisco era único e que era um fenómeno que o Espírito Santo deu à igreja. Esta entrevista foi publicada no dia 5 de setembro de 2019. Como eu referi há bocadinho, a Maria deu a entrevista pouco tempo antes de morrer. Ela apareceu nos jornais no dia 5 de setembro por ter dado esta entrevista e no domingo a seguir apareceu novamente nos jornais, mas desta vez por ter sido assassinada. No dia 8 de setembro de 2019, a Maria saiu de casa bem cedo para ir até à missa. Infelizmente, ela não chegou. Em vez disso, foi brutalmente assassinada e o seu corpo violado durante horas. No final dessa mesma manhã, a família da Maria começou a ficar preocupada, porque não era normal para a Maria ela desaparecer, não dizer nada a ninguém, não justificar a ausência dela, não atender o telemóvel, não era um comportamento normal para ela. Até mesmo quando ela ia desde São João da Madeira até ao Porto para a congregação onde ela trabalhava, ela avisava sempre a família. Como eu referi há bocado, a Maria adorava a mãe e ela estava lá em São João da Madeira para tomar conta da mãe. E quando ela ia, deixava-lhe sempre imensa comida para ela ter nos dias a seguir, durante os dias que ela passava no Porto. E depois, quando chegava ao Porto, ligava sempre para ter a certeza que estava tudo bem, que a mãe estava bem. Por isso, não era mesmo normal ela não dizer nada. Então, eles começaram a contactar algumas das irmãs e freiras que conheciam a Maria, que eram amigas dela, e uma das pessoas que elas contactaram foi a irmã Inês Vázquez, aquela que eu referi há pouco, que conheceu a Maria em Espanha. E a irmã Inês disse que não via a Maria desde o dia 28 de agosto no Porto, quando elas se encontraram as duas na congregação. Nem 2 horas depois, a família da Maria voltou a ligar à irmã Inês para a avisar que a Maria tinha sido encontrada sem vida. A Maria e o Alfredo viviam na mesma zona, em São João da Madeira, e eles moravam os dois na rua de Rifana, a algumas dezenas de metros um do outro. E no dia 8 de setembro, como eu referi, a Maria acordou às 8 da manhã para ir até à missa. Pelo caminho, ela passou por um café que habituava regularmente, ela entrou e tomou o pequeno almoço com o Alfredo. Várias testemunhas viram esta interação e não relataram nada de estranho, disseram que foi uma interação perfeitamente normal entre os dois, estavam só lá os dois a conversar e a tomar o pequeno almoço. Quando terminaram o pequeno almoço, o Alfredo disse à Maria que tinha estado a beber. E a Maria sabia dos problemas que o Alfredo tinha com dependências, era o trabalho dela, ela estava muito habituada a lidar com este tipo de coisas. Então ela ouviu e ele explicou que, como tinha estado a beber, não queria ir até casa a conduzir, tinha medo de ir a conduzir sozinha até casa. Basicamente a perguntar se a Maria podia levá-lo até casa e ela concordou. Pronto, mais uma vez, ela tinha esta coisa de querer ajudar os outros, ela viu uma pessoa a precisar de ajuda e deu um passo à frente para ajudar. E quando eles chegaram à casa do Alfredo, ele disse-lhe que, como forma de agradecimento, queria que a Maria entrasse para beber um café. Pronto, e ela sentiu que ele estava a precisar de falar, estava a precisar de companhia, não é fácil lidar com problemas de dependência. Então a Maria entrou na casa do Alfredo e também quero relembrar aqui que a Maria já estava familiarizada com aquela casa, porque, como eu referi há bocadinho, uma das pessoas que ela ajudava no seu trabalho era precisamente a mãe do Alfredo, que morava naquela mesma casa. Então, para ela, não foi tipo entrar numa casa desconhecida, ela já lá tinha estado várias vezes. Poucos minutos depois de entrarem na casa, o Alfredo perguntou à Maria se ela queria ter relações sexuais.
A Maria ficou chocada, apanhada desprevenida, e disse-lhe que não queria ter relações sexuais. E o Alfredo não aceitou o não. Como falámos há bocadinho, não aceitou o não, o facto da Maria ter-lhe dado boleia, ter entrado na casa, foi na cabeça dele uma forma de consentimento, então o Alfredo sentiu que era um direito dele ter relações sexuais com a Maria. Por este motivo, ele pôs o braço dele à volta do pescoço dela, um movimento que é conhecido como mata-leão, e a Maria estava a ser sufocada. Quando ela tentou resistir e soltar-se do braço do Alfredo, ele utilizou também a outra mão que tinha livre para lhe tapar a boca e o nariz. E a Maria acabou por morrer sufocada. Nós sabemos que ela morreu então por asfixia. Não sabemos ao certo em que ponto da interação, porque o Alfredo, ao mesmo tempo que estava a fazer a força com o braço e a tapar-lhe a boca, ele ia soltando para a despir e acabou por abusar sexualmente dela. Então existe aqui uma linha que é: será que a Maria experienciou algum do abuso ainda viva, mas inconsciente? Será que ela já estava completamente morta? Será que já tinha falecido? Não sabemos ao certo. Mas uma coisa que nós sabemos é que mesmo depois de ela ter morrido, ela já estava morta, completamente morta, o Alfredo continuou durante 3 horas a violar brutalmente o cadáver dela. E vamos só tirar aqui uns segundos para pensar no que é que isto significa. Já é extremamente grave alguém matar alguém, é extremamente grave alguém abusar sexualmente de alguém. Agora pensem no nível extra de quão macabro é ela já estar morta, estar a ficar fria, estar a ficar rígida, como já falámos noutros casos de mortes de assassinos, o corpo começa a entrar no processo de decomposição, ela começou a ficar com certeza dura, não é? Sem movimento no corpo, e o Alfredo continuou na cama dele a abusar dela durante 3 horas. 3 horas, deve ter sido várias vezes, diversas coisas nojentas. A sério, isto é das coisas mais horríveis que alguém pode fazer, é sexo com um cadáver, não compreendo mesmo. Nesse mesmo dia, por volta das 3 da tarde, o irmão do Alfredo, que vivia na mesma casa, chegou a casa. Ele foi até ao quarto do Alfredo, rotineiro, e quando chegou lá viu o cadáver da Maria deitado na cama. E ele chamou imediatamente as autoridades. Eu não sei se o Alfredo lhe pediu para ele não o fazer, mas ele chamou, felizmente, a polícia. E quando a polícia judiciária chegou lá, o Alfredo estava lá e eles disseram que ele estava incrivelmente calmo. O Alfredo começou logo a tentar justificar-se, em inventar uma história sobre como ele e a Maria estavam a ter relações com consentimento, só que do nada ela faleceu de causas naturais, que ele não teve nada a ver com a morte, mas a polícia não engoliu nada disto, bastou olhar para o cadáver para perceber que aquilo foi um assassinato. Na autópsia ficou confirmado que ela foi asfixiada até à morte e também ficou confirmado que ela foi mesmo violada, porque existia líquidos corporais do Alfredo por todo o corpo da Maria. Tendo em conta isto, o Alfredo foi imediatamente detido e depois, mais tarde, no seu julgamento, no dia 15 de agosto de 2020, mais ou menos um ano depois, foi condenado a 25 anos de prisão, que é a pena máxima em Portugal, pelos crimes de homicídio e profanação de cadáver. O funeral da Maria aconteceu na quarta-feira a seguir ao assassinato, o dia 11 de setembro de 2019. Estavam presentes centenas de pessoas, tanto da igreja como que não frequentavam a igreja, porque a Maria realmente deixou a sua marca no mundo, não só em Portugal, não só em São João da Madeira, como também em Espanha e Itália. Ela era realmente uma pessoa muito querida dentro e fora da igreja. Toda a gente ficou incrivelmente chocada com o caso, não só pela vítima, por ser a pessoa que era, mas também por o caso ter sido tão macabro, o facto de ter havido violação, não só quando ela estava viva, como depois com o cadáver. É sempre particularmente perturbante quando um homem mantém relações sexuais com o cadáver de uma mulher depois de ela estar morta. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas não preciso de o ser para perceber que a Maria era boa pessoa. Realmente não é fácil entregar toda a sua vida com o propósito de ajudar os outros. É preciso ter-se realmente um coração muito bom para abdicar de coisas pessoais, como ter uma família, fazer as coisas que as raparigas da idade dela faziam, como casar, ter filhos, trabalhar numa área qualquer que lhe interessasse. Ela abdicou disto tudo para entregar completamente a sua vida a ajudar os outros. E eu espero que a família da Maria ao menos encontre paz
em perceber que o tempo que ela teve na Terra, em vida, foi realmente muito impactante pela positiva. Para mim, há uma pena o tribunal ter considerado que o Alfredo poderia cometer este tipo de crimes novamente e mesmo assim tê-lo libertado. Para mim, há uma pena o facto de ele ter tentado abusar aquela jovem de 20 anos durante o tempo que ele esteve em liberdade condicional e não ter sido imediatamente detido para não cometer mais crimes. Para mim, esta história tem muitas falhas, muitos erros por parte do nosso sistema judicial. Acho que é realmente importante haver aqui algum tipo de reestruturação. Como assim o tribunal acha que a pessoa vai voltar a cometer crimes e a pessoa é solta? Para mim, isso não faz sentido nenhum. Mas digam-me vocês, o que é que vocês acham? Concordam com esta questão de, pronto, já cometeu a sua pena, mesmo que o tribunal ache que a pessoa é um perigo, é libertada na mesma, porque já cumpriu a sua pena, o seu dever para a sociedade? O que é que acham também do facto de, depois de ele ter tentado abusar aquela jovem, a polícia ter demorado tanto tempo para o apreender por causa do outro mandado para procurarem o telemóvel que ele roubou? Digam-me o que é que vocês acham nos comentários, porque eu gosto sempre de ver as vossas opiniões. Este foi então o caso do Alfredo Santos. Eu espero que vocês tenham gostado de me ouvir. Muito obrigada pela companhia e vemos numa próxima.